duas emissões da dívida pública, a do passado dia 9 e a de hoje, atestam que a percepção de risco que os investidores têm sobre a dívida portuguesa está a diminuir consideravelmente. Na operação de hoje, o Estado obteve 1.250 milhões de euros num leilão duplo de bilhetes do Tesouro. Os juros caíram para metade do valor anteriormente pago. Desde 2009 que Portugal não conseguia uma colocação de dívida a juros tão baixos. Há 5 anos que tal não acontecia. A procura ultrapassou várias vezes a oferta que o Estado realizou. Estas são, como é óbvio, muito boas notícias para Portugal. Em linha, aliás, com outras recentemente divulgadas, muito positivas e que atestam que Portugal está no rumo certo. A taxa de desemprego voltou a recuar para 15,5% no mês de novembro. A produção industrial portuguesa acelerou 3,1% em novembro. O ritmo de crescimento da produção industrial nacional foi muito superior à média europeia. O indicador para a economia portuguesa revelado pela OCDE está há 18 meses consecutivos a subir, apontando para uma melhoria da conjuntura económica portuguesa e abrindo um período de esperança para Portugal. Os dados relativos a novembro voltam a mostrar pelo 4º mês consecutivo uma aceleração deste indicador. Mas as boas notícias não se ficam por aqui. As exportações continuam a crescer. Portugal apresentou pela primeira vez em pelo menos mais de 2 décadas um saldo externo positivo. O clima de confiança das famílias e dos empresários continua a subir. O Banco de Portugal reviu em alta as projeções para a economia portuguesa, prevendo crescimento de 0,8% e de 1,3% para 2014 e 2015. Todos estes indicadores revelam que Portugal está a sair da crise económica e financeira em que estava afundado em 2011. Ora, estes sinais positivos, a par do desempenho altamente encorajador dos juros das emissões de dívida pública, não devem constituir motivo de silêncio para o Partido Socialista, nem razão para este partido ficar zangado com os sinais ou revelar indisposição face a tais notícias. O PS deverá tomar estes sinais como um alento à sua disponibilidade para moderar a ação de bloqueio que pretende assumir relativamente à governação. Mas o PS deveria olhar para o exemplo do presidente francês François Hollande, que, à semelhança do governo português, traçou o rigor e a disciplina como método fundamental de um novo tempo para a França. E permitam-me até afirmar que, aparentemente, tal como o PS de outros tempos, também o Sr. Hollande decidiu meter o socialismo na gaveta. O PSD sempre defendeu que 2014 seria o ano de mudança, e estes indicadores relativos ao ano 2013 e as emissões agora realizadas em 2014 confirmam isso mesmo. Por isso, voltamos a afirmar com toda a convicção: é tempo de gerar consensos à volta dos reais interesses de Portugal e dos portugueses. O PSD e o Governo têm assumido as suas responsabilidades, tendo o Governo uma atitude de rigor e transparência e tomando decisões muitas das vezes impopulares, mas indispensáveis. Por esta via, consertando muitos dos estragos que uma governação ligeira e responsável levou o país à situação de resgate financeiro. Procurando este Governo no Parlamento, em sede de concertação social e no relacionamento institucional, com outras forças políticas e a sociedade civil, gerar consensos que o país precisa. Vivemos tempos difíceis que obrigam a sacrifícios por parte de todos, mas penso que hoje podemos com clareza afirmar que conseguimos que Portugal apanhasse o comboio da recuperação económica. Como compreender então que o principal partido da oposição continua indisponível para estabelecer acordos tão necessários ao futuro de Portugal? Numa altura, aliás, em que a própria UGT já se disse disponível para um compromisso importante no pós-Troika e em que a generalidade dos parceiros sociais tem manifestado abertura para o diálogo, como compreender que o Partido Socialista teme em continuar a fazer contravapor? 2014 poderá ficar como o ano do fim da Troika, como o ano do crescimento económico, mas também como o ano da comemoração dos 40 anos de Abril e da Liberdade. Mas, acima de tudo, deverá ser o ano da construção de um diálogo social amplo em nome dos interesses nacionais. 2014 deverá ser um ano de compromisso social, em que o lema deverá ser um contrato de responsabilidade para a sociedade portuguesa com esperança no futuro. Coloco-me à disposição dos senhores jornalistas para as questões que entendam colocar. Deixo aqui algumas críticas ao PS por não valorizar
analisar os sinais positivos, por outro lado, que mensagem é que o PSD pode deixar também aos funcionários públicos que vão ver os seus vencimentos reduzidos? O PSD está no governo juntamente com o CDS, em coligação, desde junho de 2011, a procurar recuperar o país da situação em que se encontrava nessa altura. Hoje todos os portugueses têm consciência que o caminho que tem sido feito, que é um caminho de muitas dificuldades, está a ser um caminho correto, certo, e os resultados estão à vista. Há poucos meses atrás, ouvíamos falar em espiral recessiva, em segundo resgate, em falta de esperança e falta de confiança. Hoje, ouvimos com dados muito claros, quer os senhores jornalistas, quer a análise de entidades independentes internacionais como a OCDE, permanentemente proclamarem um conjunto de apreciações, afirmarem um conjunto de factos que são prova inequívoca que estamos no rumo certo. É importante que o ano 2014 constitua um ano de um novo compromisso social. Mas um compromisso social que seja capaz, como disse o senhor presidente francês François Hollande, capaz de criar um contrato de responsabilidade. Um contrato de responsabilidade que permita que, atingindo o objetivo de Portugal se libertar da Troika e de obter novamente autonomia na decisão do seu futuro, na condução do seu futuro, que isso corresponda a um contrato de responsabilidade entre todos os agentes políticos e sociais. Porque o tempo que se avizinha é um tempo de esperança, mas acima de tudo também é um tempo de responsabilidade coletiva.